Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área para finalizar esse segundo trimestre do ano de 2020 dessa forma remota, peculiar, diferente, mas infelizmente inevitável. Não vamos desanimar, galera. Tá chegando o momento da gente ficar junto novamente. Essa é a aula 23 e nós vamos falar sobre o teatro jesuítico. Meio século depois da chegada das primeiras caravelas ao Brasil, um grupo de missionários jesuítas da cidade de Coimbra, lá de Portugal, inicia os primeiros passos do teatro brasileiro. Eles observaram, gente, o gosto dos povos nativos por cantos, danças, cortejos, jogos mímicos, discursos e a performatividade dos diversos rituais que marcaram a cultura desses povos. Com a missão de catequizar os indígenas, os jesuítas enxergaram nas artes cênicas uma porta de entrada e utilizavam plumas, máscaras e pinturas familiares aos indígenas para conduzi-los às doutrinas do cristianismo e também aos valores culturais da civilização europeia. Nessa imagem, a pintura Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles, mostra olhares curiosos entre europeus e indígenas e apresenta de modo idealizado o encontro cultural entre esses dois povos. Em terras brasileiras, os jesuítas redigiam diversos poemas, monólogos, diálogos e autos. Autos, gente, é uma composição dramática nascida lá na Idade Média, mais ou menos no século X ou século XV, com personagens geralmente alegóricos, que representavam pecados e qualidades, e entidades como santos, demônios e etc. Esses textos eles eram encenados em festividades, comunhões e outros acontecimentos. Além dos missionários, as encenações costumavam contar também com indígenas e colonos, que participavam de músicas, danças e diálogos. A concepção jesuítica de teatro era de uma difusão de ideias religiosas. Então, gente, esse teatro era voltado para a doutrinação católica, entende? Porque a ideia deles era trazer a educação e a moralização europeia para os povos indígenas. Os jesuítas, eles não tinham a preocupação de criar textos teatrais de grande valor cultural. A maioria era produzida coletivamente e adaptada a cada contexto. E eles nem assinavam como autor, porque a finalidade era cativar o público por meio da dramaticidade do teatro. Então, quando aqui chegaram, os jesuítas se esforçaram para converter os indígenas ao catolicismo, porque é a religião oficial lá dos países que eles vieram, geralmente Portugal e Espanha. Então, durante muitos séculos, essa religião foi imposta e vários povos indígenas sofreram um processo de aculturação, perdendo parte das suas tradições. Atualmente, eles ainda criam ações para manter e divulgar as suas tradições religiosas. Hoje sabemos que há diversas concepções religiosas entre os povos indígenas e cada povo tem a sua tradição, que geralmente integram mitos sagrados com elementos da natureza. Os textos dramáticos usados para criar as encenações teatrais foram, em parte, transcritos para a grande variedade de famílias de línguas do Tupi, que era a língua mais falada na costa brasileira, pois os jesuítas eles contavam com uma gramática sistematizada pelo padre José de Anchieta. Esse padre jesuíta espanhol, gente, ele foi também autor de diversas peças teatrais no Brasil. E além do tupi, parte da dramaturgia era realizada em língua portuguesa e espanhol, a língua materna de alguns missionários da Companhia de Jesus. E na época o espanhol também, gente, era uma língua meio da moda. Então, desse modo, o texto das peças teatrais poderiam ser apresentado em 3 línguas diferentes. E posteriormente, também o latim foi acrescentado, porque as missas passaram bons séculos sendo faladas em latim. Os rituais das missas também despertavam a curiosidade dos indígenas, sabia? Como retratado nessa pintura a óleo de Antônio Parreiras, Fundação de São Paulo, de 1913. Além dos missionários, as encenações tendiam a contar também com indígenas e colonos, que participavam de músicas, danças e diálogos. Como indicação das tentações terrenas, a figura do demônio tinha presença marcante como a representação do mal. Eles faziam celebrações ligadas às relíquias pertencentes aos santos. E sobre esses
temas trazidos de Portugal eram realizados cortejos, como uma introdução do que muito tempo depois viria a ser as manifestações populares mais conhecidas aqui no Brasil, o Carnaval de Rua, que perdura até hoje. As peças criadas pelos jesuítas, gente, traziam em seu enredo sempre o bem e o mal. Os pares de opostos davam um caráter didático às representações, confirmando o valor da virtude cristã em oposição a tudo que era indesejável, sob a ótica dos jesuítas, claro. E durante todo o auto, durante toda a peça, era possível identificar quais hábitos e práticas são desejáveis e quais condenáveis. Por exemplo, o consumo exagerado do cauim, uma bebida alcoólica produzida pelos povos indígenas, era mostrado como negativo, como uma influência do demônio. Veja uma parte do auto representado na festa de São Lourenço, escrito por José de Anchieta. No Alto de Guaraparim ocorre também a luta do anjo da guarda contra os diabos, mas dessa vez é um índio autêntico que elimina o mal. Um aspecto interessante do Alto de Guaraparim é o seu deslocamento. A encenação começa em um ponto, lá no porto, e segue em procissão com cantos, danças e declamações, e termina na igrejinha da aldeia de Guaraparim, a atual Guarapari, uma cidade no Espírito Santo. Os teatros de rua, gente, mantêm até hoje essa característica de cortejo, e muitas vezes também itinerante. Então é isso, pessoal. O início do teatro no Brasil foi, portanto, moldado com base no catolicismo, tendo promotores os padres da Companhia de Jesus. Foi um teatro de difusão de ideias religiosas, voltado especialmente à doutrina católica sobre os povos indígenas. E, por outro lado, também a educação, que mais pra frente foi implementada em colégios brasileiros, no qual a representação era feita pelos próprios estudantes em latim, língua oficial da igreja. E ele também falava sobre a moralização como forma de reconduzir os colonos ao bom caminho. Para entender melhor o início do teatro no Brasil, gente, é importante conhecer o período no qual ele se desenvolveu. A história tem muito a dizer sobre a chegada dos portugueses, os primeiros colonos, a missão jesuítica e as relações com os povos indígenas. O padre jesuíta espanhol José de Anchieta escreveu muitos autos visando converter os índios do Brasil ao catolicismo lá no século XVI. E com características inovadoras, seus autos continham cenas em 3 línguas diferentes: o tupi antigo, o português e o castelhano. E os santos católicos se juntavam a divindades locais indígenas numa forma de sincretismo para dessa forma converter o povo. Surgindo na Europa, na era medieval, a palavra auto vem do termo acto, que significa qualquer obra representada, ou seja, é uma das formas mais populares do antigo teatro. E na próxima semana a gente vai falar mais sobre os autos, como ele se constituiu e os seus mais importantes autores, e também as influências desse estilo no teatro em todos os tempos até hoje. Então não esqueçam a atividade do maestro, tenham uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!